Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer um estudo muito interessante para vocês. Não vai ser algo muito aprofundado, só que eu vou trazer da melhor forma e é uma coisa que intriga muitas pessoas, que infelizmente existe um engano rodando por aí em relação a essa frase, de forma que as pessoas pegam esse versículo isoladamente, como muitas fazem com diversos temas também, e acabam alterando o significado verdadeiro dele segundo as suas próprias concupiscências, né? Ou seja, doutrinas, infelizmente, de demônios, tá? Então, é sobre o tema Vós sois deuses. Então, primeiramente, quando você quer entender o que a coisa significa, não adianta só pegar de forma isolada. Nós temos que olhar o contexto aqui, tanto através de João 10, tanto pelo Salmo 82, que é a citação original. Então vamos entender essa questão aqui. Ó, os judeus pegaram em pedras para apedrejar o Messias, porque ele disse que ele e o Pai são um. E também Jesus disse: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, vindas de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo. Só que Jesus disse: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse: Sou filho de Deus. Ou seja, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Porém, se a faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. E aí, o que é a questão aqui? Então, primeiramente, deuses seriam todos os seres humanos que são deuses com o poder do pensamento? Não. Está dizendo que deuses são aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Só que qual que é o contexto, qual que é o entendimento disso? Não é deuses da forma como ensinam por aí, tá? Então, eu vou explicar melhor quando a gente for para o Salmo 82. Enfim, e ele tá falando aqui que nem ele é o pai, porque ele diz, então, blasfemas porque disse, sou filho de Deus. Então ele tá dizendo, se eu digo que sou filho de Deus, vocês dizem que eu estou blasfemando, sendo que a própria palavra diz que vocês são deuses. Ou seja, ele está justamente dizendo, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus. E aqueles que ouvem a palavra de Deus são deuses. Enfim, esse é o contexto. Só que tipo de deuses? Não Deus igual ao Pai. É aí que tá. O que faz deles deuses? Essa é a questão que o contexto explica. Então vamos lá. O juízo de Deus sobre os juízes injustos. Salmo de Asaf, 82. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos os filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Então olha que interessante, né? Como que não dá para tirar de contexto. Logo em seguida que ele fala, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homens. Ou seja, são pessoas normais, não pessoas normais, mas pessoas que morrem também. Então elas não têm poder em si mesmas para se salvar. Nós necessitamos do Criador. E aí, outra coisa, o contexto aqui, tá? Todos os estudiosos, isso é um consenso. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Quem que são esses vós filhos do Altíssimo? Aqui os israelitas, ou seja, todos aqueles que se tornam filhos de Deus através de Jesus Cristo, atualmente, né? Que está descrito no Novo Testamento. Ou, aqui no caso, os israelitas, né? Porque
Paulo diz que nós nos tornamos israelitas espirituais, aqueles que têm o coração reto, buscam a Deus. Esses são os verdadeiros israelitas, e que nem todos aqueles que são judeus são israelitas. E os deuses aqui, com D minúsculo, são quem ouve a palavra de Deus e os juízes, ou seja, qualquer um que tem autoridade sobre essa terra, que no caso eram os levitas aqui, as pessoas religiosas da época, e os juízes da época, que tinham autoridade, devido à palavra do Criador, autoridade para julgar. Então, nesse contexto de autoridade, eles são mini-deuses, porque o Criador, além de ser amor, porque ele criou todas as coisas, ele nos ama, só a criação já é o amor dele. Além dele ser misericordioso, porque ele tem misericórdia com aqueles que se arrependem, e ele nos dá a salvação que é imerecida. Além dele ser, enfim, onipotente, onipresente e tudo que vocês imaginarem, uma das características, das qualidades dele é juiz. Ele é justo. Então, dessa forma, como ele é o médico dos médicos, o senhor dos senhores, o juiz dos juízes, o criador, quando uma pessoa recebe uma autoridade nessa terra para julgar, ela exerce uma autoridade como se fosse um Deus. Só que não porque ela é Deus, por causa da autoridade para julgar, entende? Então, esse é o contexto aqui. Então, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são pessoas boas, buscam pela verdade, né? Muitas vezes pode ter alguém aqui nesse vídeo que já caiu nesse engano, mas que se essa pessoa realmente tem um coração bom, ela vai ser tocada pelo Espírito Santo e acreditar na verdade. Mas agora, infelizmente, os ímpios, eles preferem a mentira, então você pode esfregar a verdade na cara deles e eles vão escolher a mentira. Mas aí, o importante é nós fazermos a nossa parte aqui e explicar. Porque a maioria das pessoas que está vendo aqui são os irmãos já, né? Mas, se por algum milagre chegar alguém nesse vídeo diferente, espero que essa pessoa entenda de verdade, assim. Então, que mais? Se nós fôssemos deuses por nós mesmos, assim, como é que a gente ia precisar de um salvador? A gente não ia precisar de um salvador. Então você não tem poder para perdoar os seus próprios pecados, você não tem poder para se salvar, né? Então as pessoas, elas podem inventar o que elas quiserem na cabeça delas. Ah, o inferno está dentro da sua mente, é tudo a sua consciência. Elas podem inventar a mentira que for. Só que quando elas morrerem, elas não têm controle sobre o espírito delas. Quem tem é o Criador. É por isso que durante o tempo da nossa vida aqui, é o tempo que foi dado para você se reconciliar com Deus. E é por isso que o Pai, o Criador, enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, porque Ele nos ama. Então Ele oferece a oportunidade de reconciliação, desde que você creia nele, se arrependa de seus pecados, peça para Ele te lavar no sangue dele e reconhecer que você sozinho, né, como todos nós já mentimos, já pecamos, né, e inclusive continuamos sendo pecadores ainda, mesmo não tentando não pecar, né? Só que aí é diferente, porque iniquidade é a vida em pecado, né? É diferente de você pecar eventualmente, você cair, você cometer um erro. E então dessa forma, não tem como você salvar a si mesmo, você precisa do sangue de Jesus para se salvar. E aí a pessoa compreende isso, se arrepende, crê no Evangelho e pede a misericórdia do Criador, e Ele concede, se essa pessoa tiver um coração genuíno ali. Então, essa é a misericórdia de Deus, essa é a graça de Deus. Então não teria por que Ele ter enviado o Filho dele, se cada um fosse o próprio Deus, enfim. Então eu até entendo, tá, os ímpios criarem essa ideia de serem deuses, né? Só que qual que é o problema? Pegar da palavra de Deus, pegar das próprias palavras do Messias para distorcer o contexto. Então, se vocês acham, as pessoas que acham que são deuses, que seja, né, o próprio Deus, mas não distorçam as palavras esquecendo das outras coisas que ele fala aqui, né? Aquele que não comer da minha carne e não tomar do meu sangue não herdará o reino dos céus. E aqueles que comerem da minha carne, eles terão vida e eu o ressuscitarei no último dia. Então o que ele está dizendo? Que nós precisamos dele para herdar o reino dos céus. E é imerecido aquilo que Deus tem preparado para os eleitos, para aqueles que o amam, para aqueles que são salvos. É por isso que é graça, porque não tem como você merecer fazendo boas obras.
As obras apenas demonstram que você está na videira, né? E ele diz que sem ele nós nada podemos fazer. A gente precisa dele, precisa permanecer na videira para que nós demos bom fruto. E isso é importante porque aquele que não frutifica, que não dá bom fruto, só está sugando os nutrientes da videira, basicamente, sendo um parasita ali. A palavra diz, né? E ele fala, depois de ele 3 anos, 4 anos, não está dando fruto, será cortado então esse galho, né, da videira e lançado e queimado ao fogo. Então isso é muito sério. Por isso que nós temos que dar bom fruto. E ele diz, né, para aquele servo, né, por acaso o bom servo, por acaso o servo fazendo aquilo que é a obrigação dele, dirá ao Senhor: ah, muito obrigado. Assim, óbvio, tem que ter gratidão, mas é que ele está dizendo no sentido assim: se o servo fizer aquilo que é a obrigação dele, o Senhor vai ficar agradecendo ele? Não fez porventura ele somente a sua obrigação? Então, da mesma forma, você fazer o bem não é mais do que a sua obrigação, pela graça que o Criador teve conosco, pela oportunidade de estar vivendo. Então, é nossa obrigação seguir os mandamentos, seguir as leis do Pai. E Ele nos ama muito. Quando a gente erra, Ele ainda nos ajuda, de tanto que Ele nos ama. Só que a gente não tem que se gloriar por nenhuma obra. Por isso que o apóstolo Paulo, que trouxe milhões de almas ao longo dos anos para Jesus, passou a vida inteira jejuando, orando, pregando, ele mesmo não se vangloriava. Ele falava: se for para me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na cruz, porque ali está a glória, no Criador, na misericórdia do Criador, porque é o sangue dele que nos santifica. Então, dessa forma, óbvio, o que acontece? Satanás, ele é astuto, então ele utiliza meias verdades e infelizmente engana quem não está ali com o Espírito Santo, né? Então o ser humano, ele tem um potencial muito forte no cérebro dele, um potencial de alterar a sua realidade através das suas atitudes, dos seus hábitos, dos seus pensamentos. E existe uma parte disso que é verdadeira, entende? Então é por isso que muitas pessoas, por causa também do falso evangelho que é pregado, que daí acaba afastando as pessoas da verdade, por causa de muitas igrejas que pregam mentiras, né? E da religiosidade, acaba que muitas pessoas se afastam de Deus e acabam acreditando nesse negócio de que nós somos deuses, entende? Só que isso está errado, isso não é bíblico, no sentido de, de você ser o seu próprio Deus e você não precisa do Criador, não. Inclusive porque está dentro do contexto bíblico, não faz sentido nenhum. Por que que Deus diria: vós sois deuses, tipo, vocês não precisam de mim? Justamente, todo o contexto bíblico mostra: eu sou o único Criador, de mim procede a salvação, vocês precisam de mim. Então, em todo momento, o Criador diz, né? Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Altíssimo. Nós precisamos dele para ser salvo. E aí ele diz em um momento ali, uma vez: vós sois deuses, num contexto de poder para julgar. E aí, o que Satanás vem e faz? Pega e diz que as pessoas são deuses. Nossa, elas conseguem criar os próprios universos delas sozinhas. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, sim, a alma do ser humano é muito complexa, muito profunda. É por isso que às vezes saem legiões de demônios de dentro das pessoas, porque nós temos todo um reino dentro da nossa mente, da nossa alma. Então, é por isso que Satanás consegue convencer as pessoas, né? Porque realmente falta falar isso. Nós somos complexos, nós somos incríveis, no sentido de que nós somos a imagem e semelhança do Criador. E é por isso que nós somos tão preciosos, é por isso que os anjos nos ajudam, é por isso que os demônios, que as pessoas pensam: cara, quem que é o ser humano para os demônios ficar enchendo o saco? Sim, nós somos valiosos para Deus. Nosso coração é precioso, a nossa alma é preciosa, nosso espírito é precioso para Deus. É por isso que existe toda essa batalha espiritual. Então, basicamente, espero que vocês tenham entendido, meus irmãos. Bom, aquele que for da vontade do Criador vai entender, né? E aí é isso. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. E é isso. Então, beleza? Peço perdão. Eu tava só pensando se eu ia falar mais alguma coisa, mas é o suficiente. Então fiquem atentos aí às playlists do canal e aos próximos vídeos. E espero ter edificado vocês, tá bom? Então até a próxima. Fui.